conta agora que mais de 40 crianças tiveram que ser internadas depois que tiveram crises de vômito e diarreia em Lusiânia. Uma virose, uma ali, outra aqui, bem pontual, é normal. Mas 40 crianças internadas procurando o hospital, imagina só. O que será que aconteceu? Está todo mundo se perguntando e existe uma suspeita dos pais de que a água da escola onde essas crianças estudam, que essa água estava contaminada. A Nayara está de volta agora para contar, mais detalhes. E eu já vou começar essa sua participação perguntando, primeiramente, qual o estado de saúde dessas crianças. Elas melhoraram, Nayara? Suelen, boa parte desse número de crianças já está em casa em recuperação, Mais ou menos 40 crianças entre 6 e 10 anos de idade procuraram um hospital particular aqui em Lusiânia na última sexta-feira porque estavam passando mal. Outras crianças que também são alunas dessa escola particular, que é recém-inaugurada aqui em Lusiânia, também procuraram a UPA de Lusiânia. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não passou para a gente qual foi o número de pacientes, quantas crianças que foram atendidas aqui no município. Os pais disseram que essas crianças já chegaram em casa na última sexta-feira passando mal, com sintomas de diarreia, enjoo, dor de cabeça, dor abdominal e também um mal-estar. Algumas crianças foram liberadas ainda na sexta-feira, receberam a hidratação, o soro e já foram liberadas. Outras foram liberadas no sábado e ainda ontem duas crianças que estavam internadas também receberam alta, viu, gente? A notícia que nós temos em relação ao estado de saúde dessas crianças, os pais disseram que já estão se recuperando e estão bem, Mas há uma preocupação muito grande em relação à água. Para os pais, essas crianças disseram que a água estava com um gosto estranho, um gosto como se tivesse salgada. Informações apuradas pela nossa produção da TV Anhanguera de Lusiânia dão conta de que a escola estava usando um caminhão-pipa. Então há uma possibilidade aí, há uma suspeita que de fato essa água estava contaminada. Essa escola é uma escola recém-inaugurada, ela foi totalmente construída, uma obra que saiu do zero até a finalização e, segundo a Saneago, essa escola ainda não tem uma estrutura para que a água chegue até o reservatório. No entanto, a água consegue chegar ao hidrômetro, mas não está sendo usada, porque ela não tem a capacidade de chegar até a caixa d'água. Portanto, a água que está sendo utilizada não é da Saneago, segundo a própria companhia de abastecimento de água, Já a escola, a SESI Senai, disse para a gente o seguinte, que já providenciou água mineral para a utilização durante toda essa semana e de que, qualquer forma, essa água que estava sendo utilizada desse caminhão-pipa já foi enviada para uma análise para poder, de fato, descobrir se havia uma contaminação nessa água aí mesmo, viu, Jonathan e Suelen? Ô, Nayara, agora chama a atenção aqui como é que inaugura um prédio, uma escola, para atender os alunos, para colocar a meninada lá para estudar, sem essa infraestrutura estar funcionando como deveria. Ou seja, a água está chegando no hidrômetro, mas não tem condição de chegar até a caixa porque não funciona. Aí os meninos recebem uma água e agora fica para os pais essa origem duvidosa. Como é que fica essa qualidade, Obrigado, Nayara, pelas informações. Em nota, o SESI Senai de Lusiânia disse que está prestando assistência às famílias e crianças e acompanhando de perto todos os casos. Disse também que chamou a Saneago e laboratórios especializados para analisar a qualidade da água e que já limpou e desinfectou o reservatório de água da escola. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam um esquema para recuperar veículos roubados. Para não ter que pagar o seguro ao dono do veículo, associações de proteção veicular negociam o resgate com os próprios ladrões por um valor menor. Você vai ver na reportagem da Mariana Queiroz. Roubo, ladrão agora! Este roubo aconteceu há um mês no bairro do Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu. A vítima entrou em luta corporal com um bandido que acabou sendo baleado. No hospital, em depoimento à polícia, ele deu uma resposta que chamou a atenção dos investigadores. Tu ia receber quanto pela moto? A gente não sabe quanto paga a moto, é seguro. Segundo os investigadores, quando o bandido fala de seguro, ele está se referindo às associações de proteção veicular. Esse outro bandido, que também decidiu ajudar nas investigações, participou de um assalto a carro e confirmou à polícia como funciona o pagamento. Vocês levam o veículo para lá, para a comunidade, a seguradora entra em contato, paga o resgate e aí vocês recebem o dinheiro. É isso? Tá.
que o valor pago pelos veículos na comunidade do Chapadão é tabelado, né? Ele ainda segue dizendo em depoimento que no complexo do Chapadão, por exemplo, os valores pagos pelos resgates dos veículos correspondem a 10% da tabela FIPE. O valor é dividido, 70% para os chefes do tráfico e 30% para o grupo que praticou o roubo. E ainda tem um detalhe: o grupo devolve o que estava dentro do veículo. Os demais bens subtraídos das vítimas pelo grupo, como telefones celulares, joias e dinheiro, geralmente são entregues, junto com os veículos. A proteção veicular funciona como uma espécie de cooperativa, sem fins lucrativos e que oferece preços mais acessíveis. Por não serem consideradas seguradoras, essas associações não eram regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, órgão do governo federal. Mas em janeiro desse ano, uma lei complementar entrou em vigor e agora as associações passam a ter uma série de regras e a serem fiscalizadas pela SUSEP. A nova lei, no entanto, estabeleceu um prazo de 180 dias para que as associações se regularizem. O prazo termina em julho deste ano. Até lá, segue essa zona cinzenta. E, enquanto isso, os criminosos aproveitam. Essas associações, elas pegaram um nicho do mercado, principalmente na região metropolitana do Rio, nas áreas mais violentas, onde as seguradoras deixaram de ter interesse econômico de atuar. Então, elas pegaram esse nicho do mercado. O roubo de veículos na Baixada Fluminense aumentou 41% em um ano. A recuperação também cresceu da mesma forma, 45%. Se olharmos só para Belfor Roxo, a recuperação de carros roubados teve um aumento de 117%. E essa atividade está espraiada pelas comunidades dominadas pelo tráfico, especialmente pelo Comando Vermelho. Ele não é uma exclusividade do tráfico do Complexo do Chapadão, não é uma exclusividade do tráfico de Belfor Roxo. Isso está acontecendo nas comunidades dominadas pelo tráfico de uma maneira geral. A Polícia Civil afirmou que já tem um inquérito aberto para apurar o suposto pagamento de resgates feitos por algumas associações de proteção veicular e que ainda investiga a possível participação de agentes públicos no esquema. São pessoas que têm uma interlocução com a própria pessoa jurídica e o tráfico de drogas. Então há esse contato que cobra um valor específico para recuperar. Então ela paga um percentual, que um percentual considerável vai para a organização criminosa, parte para o assaltante, e isso tudo fomenta essa cadeia de crimes, né? A polícia ainda diz que está identificando todas as empresas envolvidas nessa organização criminosa. O que eu posso garantir para a população é que a Polícia Civil está em cima disso. Há pessoas jurídicas, obviamente mais de uma, envolvida nessa organização e em breve a resposta será dada. Bom, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, disse que vai fazer um cadastro das associações de proteção veicular e regulamentar o setor nos próximos meses. Disse também que práticas criminosas, como a que nós mostramos aí na reportagem, são de competência dos órgãos de segurança pública e que está à disposição para ajudar nas investigações sempre que necessário. Receita intercepta 500 kg de droga escondida em carga de café pelo PCC. Droga estava em carregamento de 17 toneladas de café solúvel no Porto de Santos. Cocaína tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica. São Paulo. A Receita Federal frustrou na manhã desta segunda-feira 24/2 a tentativa de o primeiro comando da capital PCC enviar pelo exterior, via Porto de Santos, meia tonelada de cocaína veja abaixo. Ninguém foi preso. A droga, escondida em um carregamento de 17 toneladas de café solúvel, foi interceptada durante a execução de trabalhos de rotina de vigilância e repressão aduaneiras realizados por equipes da Alfândega de Santos. No total foram apreendidos 554 quilos de cocaína. Como já revelado pelo Metrópolis, o Porto é um dos principais escoadouros usados pelo PCC para despachar cocaína para países da África e da Europa, onde a droga rende bilhões. A maior facção do Brasil, destino era a Bélgica.
Segundo a Receita Federal, a carga estava acondicionada em um container contendo 655 caixas de papelão e tinha como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. Durante a verificação física foram encontradas várias caixas de papelão em que parte da carga de café solúvel foi substituída por tablets de cocaína. Receba no seu e-mail as notícias da editoria Metrópolis SP. Frequência de envio, diário. A Receita explicou que, para a seleção de cargas, são utilizados critérios objetivos de uma vigília que já estava programada, uma vigília em que os fiéis se reuniram ali na Praça de São Pedro para enviar energia positiva para o Papa. Estão rezando, enviando energia positiva e torcendo pela pronta recuperação do pontífice. O Papa Francisco, que vocês já sabem, tem 88 anos de idade e que carece de uma atenção toda especial. Nós temos um resumo aqui do quadro clínico dele, do estado de saúde dele, no material que a Sônia Blota enviou para a gente. A Soninha é a nossa correspondente internacional, baseada na França, só que ela se deslocou para lá. A Sônia, inclusive, hoje, pela manhã, ela trabalhou diretamente da Praça de São Pedro. E ela enviou esse material para a gente diretamente de lá. É um material curto, mas com um conteúdo interessante. Com esse material você vai entender corretamente em que pé está a saúde do Papa Francisco. Vamos rodar, por favor, acompanhe. Uma situação crítica, como descreveram os médicos. O Papa Francisco foi internado no Hospital Gemelli dia 14, depois de ter perdido o fôlego em pelo menos 3 ocasiões ao ler discursos e homilias. O quadro, até então, era de bronquite persistente, mas exames de sangue do Papa Francisco, de 88 anos, mostraram também uma infecção respiratória e pneumonia bilateral. No sábado, um susto. Francisco teve uma crise de asma. Foi controlada. No domingo, os exames mostraram uma insuficiência renal leve. O Papa continua recebendo oxigênio de alto fluxo através de cânulas nasais. Ele está vigilante e bem orientado. A complexidade do quadro clínico exige que o prognóstico permaneça reservado. No domingo, Francisco participou de uma missa no quarto do hospital, junto com médicos e profissionais de saúde. Aqui no Hospital Gemelli, muitas orações para a melhora do Papa Francisco. Na estátua de João Paulo II, que fica em frente à entrada principal, muitas velas, cartazes e homenagens. Desde a internação, o Papa não apareceu na janela da Praça São Pedro para a tradicional oração do Ângelus. E também não há imagens de Francisco no hospital. Mas ele divulgou uma oração por escrito e agradeceu as dezenas de cartas com desenhos feitas por crianças internadas no mesmo hospital. O Papa Francisco é tratado com um coquetel de cortisona e antibióticos. A baixa de plaquetas foi controlada com 2 transfusões de sangue. Que Deus abençoe o Papa. Nós vamos continuar bem atentos mesmo à condição de saúde dele, com a Soninha lá e as nossas equipes também aqui. Donald Trump se encontrou com seu colega francês nesta segunda-feira em Washington. Os 2 líderes se reuniram na Casa Branca. O conflito na Ucrânia foi um dos temas da reunião. Quando perguntado por um repórter quando a guerra iria encerrar, Trump afirmou: dentro de semanas? Sim, você não acha? Eu gostaria de ouvir você. Acho que podemos acabar com isso em semanas se formos inteligentes. Se não formos inteligentes, isso vai continuar acontecendo e continuaremos perdendo pessoas jovens e bonitas que não deveriam estar morrendo. Já o presidente da França pediu que a Ucrânia deve estar envolvida nas negociações para encerrar a guerra. Na semana passada, ocorreram diálogos iniciais entre russos e americanos sem a participação do governo em Kiev ou dos europeus, o que provocou preocupações na Europa. Também nesta terça, Trump disse que um acordo com a Ucrânia sobre seus minerais está muito perto de ser alcançado. O governo ucraniano disse anteriormente que as negociações sobre o acordo que daria a Washington acesso aos minerais ucranianos em troca de proteção estavam na fase final.